Isaac chegando com o boletim Momento Esportivo. Logo após a eliminação da seleção brasileira da Copa da Rússia, observa-se realmente que muitos chateados, muitos frustrados, procurando-se uma justificativa, mas na verdade no momento desse fica difícil. Na minha opinião, faltou realmente mais uma estratégia técnica. Então, culpa-se o Tite? Realmente, ele é o responsável pela equipe, responsável pela desempenho técnico e tático dentro do campo. Houve-se auxílio de várias equipes brasileiras, com relação à análise de várias equipes da Copa, com o desempenho, além da comissão técnica convocada por Tite, e não vimos em campo nenhuma estratégia diferente desde o primeiro jogo. Falou-se muito contra o jogo da Sérvia, que o Brasil estava evoluindo. Eu falei que não estava vendo evolução nenhuma. Simplesmente a Sérvia deixou a seleção brasileira jogar. Neymar não foi caçado em campo. Fala-se muito também de Neymar e tem se falado ainda, se falou antes. Na minha opinião, cada craque, cada jogador tem o seu estilo de jogo, não pode haver mudança nesse estilo de jogo. E o Neymar, acredito que perdeu até um pouco do interesse de praticar o futebol. Opinião, logicamente, são diversas, ninguém é obrigado a concordar e realmente, como diz o velho ditado, somos em 200 milhões de técnicos, né, de time de futebol, mas não vi muita estratégia diferente, nenhuma, por parte do técnico Tite. Mudanças de capitão da equipe, muitas vezes pode-se falar, mas o capitão é importante numa equipe de futebol. Essa semana fiz uma postagem, estou fazendo ainda, referente a capitão da equipe de futebol. Então, o capitão, ele é, além das funções e responsabilidades que tem dentro do campo, ele é o elo de ligação do técnico, da comissão técnica com os jogadores em campo. Então, é um líder em campo, tem que entender taticamente, tecnicamente, a posição da equipe dentro do campo e auxilia muito nisso. Porém, o Tite vem fazendo revezamento, também vinha fazendo, né? Revezamento com relação ao capitão da equipe. Foi a causa da derrota? Não. Mas é um conjunto é um conjunto de todas essas atitudes que acaba provocando um mau desempenho da equipe. Percebeu-se claramente que em 20 minutos de jogo nós não estávamos jogando com laterais, nem direito nem esquerdo. Estavam perdidos em campo. O Marcelo poderia iniciar no banco, como o Felipe Luiz estava desempenhando bem o papel quando substituiu, poderia se manter a mesma equipe anterior. Gabriel Jesus não faz gol, mas taticamente o Gabriel Jesus funcionava para a equipe. Ficou em campo e não vimos isso também. Então, no conjunto como um todo, a culpa realmente sobrecai sobre o Tite. Ele tem que assumir e parar com os seus discursos políticos, realmente deveria assumir a culpa, o mau desempenho e a eliminação da seleção da Copa da Rússia. Preocupou-se muito mais com a defesa e vimos no último jogo que a preocupação dele não surtiu efeito. No ataque faltou-se a estratégia. Quando o William jogava, quando eu comentei que Neymar deveria se deslocar mais, fazer uma transição para hora pela direita, hora pela esquerda, deixava o Felipe Coutinho mais com o Gabriel Jesus e ele vinha trabalhar com o William. Contra o México deu resultado. Ontem já realmente não se praticou esse futebol. Mas, enfim, desde que a CBF já tem problema na cúpula, né,
de liderança, de corrupção, uma série de coisas, não podia se esperar muito na seleção brasileira, na equipe de baixo. Vamos ter aí a Copa da América. A Copa América está chegando, não é o caso de vamos trocar técnico, No momento era o técnico ideal, teve algumas conquistas na equipe do Corinthians, então realmente era o técnico ideal. Porém, a sua convocação desde o início teve apoio na maioria dos comentaristas esportivos e, se tratando aí de uma ou duas peças talvez que não concordassem, Fred, Tyson, então, mas precisaria ter alguém no banco para substituir, e não foi utilizado, não foi o próprio Pedro Jeromel, também não, tanto solicitado pelos comentaristas esportivos, e por que não ia Jeromel, por que não ia o Arthur do Grêmio, por que não ia o Luan. Hoje a gente vê a falta desses elementos jogando algumas partidas, pelo menos. Enfim, assunto não vai faltar para falar até começar o Brasileirão, que logo na próxima semana já se inicia, e vamos continuar. O futebol traz isso, né? Na verdade, traz isso para a gente, para quem gosta praticamente de futebol, de se discutir, de se dar opiniões, e as opiniões são diversas. Mas precisa haver uma reformulação, como já venho falando há tempo, e alguns anos até em programas que fazíamos aí na rádio da cidade local, com a participação do Alex Santos, aqui de Boituva, Carlos Eduardo Santana, que hoje está fazendo TV Orion lá na cidade de Serquilho. A gente já se comentava da reformulação que é necessária no futebol. E não adianta fazer mudanças táticas. Desculpem, opinião minha, não adianta. Vim com, agora é 4-1-4-1, é 4-2-3-1, não adianta. O futebol existe há mais de 100 anos, desde o início é jogado num campo delimitado, desculpe. A bola continua sendo redonda, mudou a bola, mudou isso, mudou... A parte física mudou muito, mas as regras do futebol não mudaram. Então, aplica-se muito, o problema da linha, para a bola parada, tem treinamento. Você vê claramente que no Brasil não adianta ir pelas laterais, fazer cruzamento. Nós não temos um homem de referência lá na frente que possa dividir com uma defesa adversária em média de 1,90, 1,89, como vem as estatísticas e mexe. É simples, tanto no futebol aqui amador, como é praticado, como no futebol profissional, primeira divisão, segunda divisão. O jogador tem que jogar o futebol que ele sabe jogar e como ele desempenha. Equipes aqui do futebol amador vão fazer jogos muitas vezes com um jogador ou nenhum no banco de reserva. O Tite tinha à disposição vários jogadores no banco de reserva e de categoria. Quer dizer, falta aquela visão de fora do campo. A comissão técnica, estudar, ter a leitura. Hoje tem muitas palavras, hoje se mudou muito. Tem a leitura do jogo, esse faz a leitura do jogo, é o homem de referência. Não adianta, você tem que ter o centroavante, ponta direita, ponta esquerda. O futebol continua sendo o mesmo. E o Brasil tem que apresentar o futebol que ele tem, que é o melhor futebol do mundo. Era ou é considerado, não é? Tem que prevalecer isso. O nosso futebol não dá para se espelhar no futebol europeu. Fim de papo, não adianta. O Neymar é para driblar, ele tem que driblar, ele tem que partir. Ele pula. Se ele não pular, se ele não sair fora, ele se quebra no primeiro jogo e não joga mais o resto do campeonato, não joga mais o resto da Copa. Não adianta. Temos aí agora Rodriguinho, que foi vendido para o Real, tem Vinícius Júnior. O Pedrinho do Corinthians tem toda a sua característica de jogo. Não adianta querer mudar isso. Não adianta. Então,
tem que deixar o jogador praticar o seu futebol. E dentro do futebol que ele apresenta, faz-se a estratégia. E você vai desbloquear a defesa adversária, se é linha de 5, linha de 4. Hoje, você, técnico, comissão técnica, tem condição, tem que ter a capacidade de fazer e de furar um bloqueio desse. Nós tivemos mais um desempenho melhor com finalizações de fora da área, com Felipe Coutinho, com o próprio Douglas Costa ontem, praticamente dentro da área, mas finalizando a gol. O próprio William, que finalizou muito pouco nessas partidas da Copa do Mundo. Então, quando finalizou, logicamente que o goleiro adversário fez o papel dele. Bloqueou a bola, defendeu, mas nós sofremos o que não sofríamos nas partidas anteriores, que foi um placar adverso no início do jogo. Além de 1-0, logo em seguida 2-0. Então, cadê o treinamento escondido que o Tite fez? Plano A, plano B, tudo isso foi por água abaixo. Então, começa-se um novo trabalho, mantém-se o Tite, mantém-se sem problema nenhum, mas tem que mudar o sistema de trabalho. Não adianta permanecer com a mesma linha de trabalho, porque também não vai passar na Copa América. Tá ok? Brevemente voltamos a falar, porque o assunto futebol, como eu digo e sempre estou solicitando até os empresários que nos auxiliem, que a gente vai fazendo um trabalho no futebol amador, tem o futebol profissional que já tem os seus patrocinadores, isso não pode parar. Porém, fala assim, mas é problema política, futebol é uma coisa, problema político é outro, todos têm os seus problemas, todos têm as suas crises, estamos passando essa crise, tanto no futebol quanto na política. Então não adianta, a Copa do Mundo existe, vai existir outra Copa do Mundo, vamos ter crise na outra Copa do Mundo, poderá ter, poderá não ter, mas temos que dividir, temos que separar cada caso, cada segmento. Então o futebol traz alegria para nós brasileiros. Então nós temos que trabalhar em cima disso daí, em cima do futebol. E procurar auxiliar cada vez mais. Agora, se o jogador A, B ou C ganha tanto por hora, ganha milhões por mês, ganha isso, quem paga a ele são os empresários, são as empresas, são quem está investindo. Não é nós brasileiros que estamos pagando isso daí. Então, ele não tem culpa, o Neymar, de ganhar 12, 15, 20 milhões. O Tite não ganhou 10 milhões aí de patrocínio? Ganhou. Temos culpa? Não temos. Pagaram? Qual é o problema? Não é problema nenhum. Então não adianta agora também vir a mídia, a imprensa, falar disso, falar daquilo. Não adianta. O treinamento aberto para a família, não devia ou não devia. Não. O jogador, ele tem que estar focado no jogo e desempenhar o papel dele. Observei que quando comentaram-se muito sobre as atitudes do Neymar, na próxima partida ele ficou só no toque lateral. Não produziu nada para a equipe, porque então acaba sendo bloqueado. O próprio Felipe Coutinho, como tem um desempenho numa partida e depois na outra, ele não tem praticamente um desempenho bem abaixo da média. Então, senti um clima no jogo de ontem, sem liderança, sem um empenho, mas o Brasil atacou, o Brasil tentou, só que nas finalizações acabou falhando nas finalizações. Então, e o treinamento? Então, vamos pensar, não digo eu nem vocês, mas a comissão técnica pode ser mantida, pode ser feita parar algumas arestas, ver logicamente aonde errou, mas não vir falar que teve um bom desempenho. Não teve. Tite, comissão técnica, chega, erramos, vamos tentar melhorar. Ou então, vai dar espaço para outra comissão técnica, outro técnico, e vamos fazer um novo trabalho. Tá ok? Muito bem, Ivo Bisac vai ficando por aqui, desejando a todos um grande abraço.